Agora são 10h30, Manhã Diversa de volta para você. Hoje as redes sociais fazem parte da vida de quase todo mundo e servem não só para conectar as pessoas, mas também como fonte de notícias, entretenimento e expressão de opiniões. São muitos pontos positivos, né? Isso é inegável, só que as redes sociais também acabam sendo palco de disseminação de notícias falsas, invasão de privacidade e ainda uso indevido de outras informações. E está em andamento no Brasil um novo projeto de regulamentação das redes sociais. Quem vai explicar mais sobre o assunto pra gente é o doutor em modelagem computacional Bruno Zonovelli. Bom dia, Bruno. Bom dia, tudo bem? Vamos falar um pouquinho do que seria essa regulamentação das redes sociais. O projeto de lei que está em votação na Câmara, já passou pelo Senado, ele traz, entre os termos ali, o principal termo técnico, a gente fala de transparência algorítmica, mas resumindo, para a gente poder entender, ele vem falar de responsabilidade. Ou seja, acabar em parte com o anonimato. Então aquela pessoa que publica uma informação na internet, ela precisa ser responsável por aquilo que publicou. E aquela empresa, rede social, aquela mídia social que gerencia aquele conteúdo, que está propagando aquele conteúdo, ela precisa ter capacidade de identificar o usuário que está publicando aquela informação. Então talvez, de um resumo desse texto que está em votação, acho que a palavra é responsabilidade. As pessoas que estão propagando essa informação precisam ser responsáveis por aquilo que escreveram e falaram. E Bruno, quais são os principais desafios enfrentados pelos reguladores na elaboração das políticas das redes sociais? Além do desafio técnico, hoje o ministro da Justiça pediu para reduzir, tá? Então, ou seja, não se entrar em muitas discussões técnicas para se fazer um texto mais conciso, mais simples e com pontos bem claros, entre eles o anonimato, a questão da transparência algorítmica. Então, esses itens são bem resumidos. Os desafios hoje, principais, surgem com discussões, por exemplo, o que é privacidade, o que não é, o que eu posso falar, o que eu não posso falar, até onde vai minha liberdade de expressão, até onde não vai, o que isso vai ferir desta minha liberdade de expressão e, principalmente, o que isso muda em relação ao Marco Civil da internet, que é um texto antigo do Brasil e que muda bastante agora com essa nova legislação. E Bruno, você acabou de citar a questão da liberdade de expressão, né? E quando se fala em regulamentação, é uma linha muito tênue para que ela não aconteça de forma excessiva. Como que é possível também, tecnicamente falando, estabelecer esse controle para que a regulamentação não passe do ponto e impeça a liberdade de expressão? Tá. No site da Empresa Brasileira de Comunicação, da EBC, onde a gente tem ali as falas do ministro da Justiça e do presidente do TSE, eles já abordam um pouco sobre essa questão da liberdade de expressão. Eles vêm falar que não está sendo tolhida a liberdade de expressão porque a pessoa pode falar, mas ela vai ser responsabilizada pelo que fala. Mas esse termo responsabilizado pelo que fala ou criminalização do discurso, para alguns profissionais do direito pode ser entendido já como um cerceamento da liberdade de expressão, outros não entendem dessa forma. Então talvez a discussão aí ela fique mais no campo da justiça, da legalidade, do direito, sobre o que vai ser liberdade de expressão ou não e se há um cerceamento com a criminalização do discurso, do que necessariamente no contexto técnico. Porque tecnicamente aqui na minha área da tecnologia, eu estou publicando um conteúdo e se ele for definido como ofensivo, criminoso, eu vou remover aquele conteúdo. Então tecnicamente não tem ali nada muito complexo. O problema, sim, principal, acho que está no meio jurídico para definir quando há ou não um cerceamento da liberdade de expressão. E você consegue fazer alguma analogia com algum outro campo para que torne essa ideia um pouco mais palpável para a gente do que vai vir a ser? Tá. Uma analogia acho que talvez muito clara para a gente é o próprio mecanismo que a gente está utilizando aqui agora, que é a televisão. Tá? Se a gente prestar atenção, o Marco Civil da internet vem definir provedores de conteúdo e provedores de internet. Provedores de conteúdo são as mídias sociais e provedor de internet é aquele que chega na sua casa com a internet. Vem definir esses provedores de conteúdo e de internet como o aparelho de televisão. O aparelho de televisão não tem nenhuma responsabilidade sobre o que ele passa. A pessoa que está vendo o conteúdo é que é responsável por escolher o canal, é responsável por passar a imagem. A televisão tem um único objetivo, o aparelho, de propagar a imagem com qualidade. Então essa é a responsabilidade definida na lei atual do Marco Civil da Internet. Provedores de conteúdo de internet só têm responsabilidade de entregar sem interferir naquele conteúdo que está sendo entregue.
A partir desse projeto de lei, há uma mudança, já que agora os provedores de conteúdo, eles não passam a ser vistos somente como o aparelho de televisão, mas passam a ser vistos como canal de televisão. O canal de televisão, ele é corresponsável pelo aquele conteúdo que ele propaga, ele é corresponsável pela grade que ele monta, ele precisa ter responsabilidade com música que toca, com imagem que usa, com o uso do direito autoral, com o que é discursado, com o que é falado. Tudo que é propagado por um canal de televisão, o canal é corresponsável, mesmo o discurso não tendo saído de um profissional pertencente àquela instituição, mesmo tendo sido propagado de forma indevida, ela é corresponsável. Ela pode não ser criminalizada, mas ela precisa identificar o autor que fez aquele discurso, aquela informação. Excelente. E qual que é o papel do governo nessa história? No momento agora, o papel do governo foi apresentado o projeto de lei. O projeto de lei foi apresentado pelo governo. Já tem outros projetos que foram aproveitados, mas o projeto de lei foi aprovado pelo governo. Nesse primeiro momento, a regulação ou essa responsabilidade vai ficar a cargo dos provedores de conteúdo. No momento atual do projeto de lei, vale destacar que o projeto de lei está em discussão. E por estar em discussão na Câmara, ele ainda pode sofrer alterações. Então, ou seja, pode sair da Câmara já com uma regulação feita pelo próprio governo. No momento, o projeto de lei não consta com esta regulação, mas essa regulação, no momento, vai ser feita pela própria empresa provedora ali daquele conteúdo da rede social. E provavelmente a empresa vai fazer isso sendo acionada pela Justiça, porque agora, então, a Justiça vai ter um mecanismo para chegar àquele provedor de conteúdo e falar: este conteúdo que foi postado, ele é criminoso, ele é o crime tal, o crime X e o crime Y, e eu quero a identificação do autor para me responder juridicamente, senão vocês vão responder. E, inclusive, aproveitando a fala ali do ministro da Justiça, não quer mais ter separação entre virtual e real. Um crime feito no meio virtual, ou seja, um discurso de ódio, é tanto um discurso de ódio feito no físico quanto no virtual. A pedofilia no virtual e no real. Assédio no virtual e no real. Então, o crime ele vai ser igual, sendo feito na internet ou sendo feito no modo presencial. Eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente levar em conta o fato de que o nosso mundo já não tem mais tanta essa divisão, né? Não. A linha entre o que é o mundo real e o que é o mundo virtual no nosso dia a dia, na nossa rotina, ela ficou bem embaçada ali. É muito difícil a gente identificar essa borda, né? Ela não existe mais. Então, a gente pensar nesse sentido também dos crimes, dessas responsabilidades que muitas pessoas realmente se aproveitam dessa parede, né, que a internet coloca, que você escreve no seu teclado atrás do seu computador, não está no mundo real. E só que é ilusória, né? Exato. Impacta pessoas do mundo real, impacta situações, mentalidades, pensamentos, enfim, do mundo real. Então, e essa questão, né, dessa diferenciação do virtual e do real, eu acho que é um ponto muito importante de toda essa questão, tanto dessa regulamentação, quanto de uma discussão mais ampla sobre as redes sociais e sobre a internet como um todo, né? Sim, é uma discussão importante. Nós temos, entre outras discussões, por exemplo, o impacto que a sugestão de conteúdo tem para a gente. Quando a gente fala de sugestão de conteúdo, nós estamos falando de algoritmos de sugestão. Hoje, as ferramentas mais utilizadas para isso são, por exemplo, inteligência artificial, que vão te mapear o seu perfil e vão te sugerir um conteúdo para que você invista tempo e fique ali consumindo aquele conteúdo. E por que aquilo chegou para você? Como aquilo chegou para você? Por que foi te sugerido um vídeo de um assunto que você nunca viu e de repente você não para de ver e fica vendo repetidamente? Ou seja, aquilo vai automaticamente te influenciar. Vai gerar, por exemplo, o que foi visto claramente, principalmente nas eleições presidenciais, tanto brasileiras quanto americanas nos últimos anos, o que a gente chama de bolha de conhecimento ou bolha ao seu grupo. Você só vê aquele conteúdo é sugerido para você, você só consome aquele conteúdo e você acha que todo mundo pensa igual você. E aí você acredita que o mundo inteiro está igual, pensando igual você, sendo que é só uma IA te sugerindo o mesmo conteúdo repetidamente, porque é aquilo que faz você ficar ali naquela rede social dias e dias e dias e dias e dias. E acaba estabelecendo ali realmente uma realidade, né, que é criada, e aí entra naquele ponto da liberdade de expressão também, né? A liberdade de expressão até que eu concorde com você e que você concorde comigo, porque todos ali pensam igual, né? E para que o senso crítico seja estabelecido, é interessante que a gente consiga ter acesso, né, a todas essas informações. E a Mari tinha perguntado sobre o Estado, então além do governo, quem mais deveria ter papel nessa regulamentação das redes sociais? Bruno? No momento do projeto de lei, o governo está se eximindo da responsabilidade, ou seja, ele não
não, pelo menos até o momento, não pretende criar uma agência reguladora. Como eu falei, o projeto está em votação, então pode ser que a gente esteja discutindo aqui agora e lá na frente os deputados estão falando, vamos criar agência. No momento a conversa não há a criação de uma agência reguladora. Espera-se que a regulação ocorra de forma natural, exatamente esse conteúdo é criminoso, vem um processo, esse conteúdo ele é de ódio, vem um processo, aí a própria empresa comece a gerenciar o conteúdo, mas olhando ali numa linha histórica pelo rádio, pela televisão, ambos possuem uma agência reguladora vinculada ao governo. Muito provavelmente a gente deve chegar num patamar como esse, mas não agora. E a gente falou um pouco sobre a questão de que outros países já têm uma regulamentação das redes sociais. Fala um pouco sobre isso pra gente, como funciona em outros países. Quando a gente fala de regulação de rede social, de internet, basicamente acho que a Europa é o país onde a gente tem isso mais claro. A Europa já tem regulação de conteúdo, a Europa já tem regulação de rede social, regulação da internet, e não é de hoje, a gente está falando de décadas de conteúdo sendo regulado. Vídeos, por exemplo, no YouTube já são controlados e regulados nos países da Europa há mais de 5 anos. E a gente, quando olha para todo esse conteúdo com esta regulação, muita coisa do que está sendo feito nesse projeto de lei utiliza como referência projetos utilizados, por exemplo, na Europa, entre outros países. Em países, por exemplo, existem outros países em que não há regulação, como a gente estava falando sobre a criminalização do discurso. Países onde não há criminalização do discurso, não há regulação da internet, porque você pode falar o que você quiser à vontade, o discurso não é criminoso. Se o discurso não é criminoso, eu posso falar o que eu quiser. Tá? Nestes países não há muita regulação da internet, não há muita responsabilização. Lá a responsabilização por crimes e ataques mais físicos, vamos assim dizer. Contudo, muitos desses países que não criminalizam a internet possuem leis muito rigorosas antiterrorismo. E essas leis antiterrorismo, essas leis, não a de regulação de internet, têm que garantir o rastreio de qualquer informação. Então, muitas vezes, não é por meio da regulação da internet que se tira o anonimato. E sim, não o anonimato existe pelo momento do terrorismo. E leis, às vezes, que já são anteriores, né, a essa? Sim, leis anteriores a essa. Por exemplo, quando a gente fala de combate a terrorismo, por exemplo, o anonimato é uma arma muito importante para o terrorista. Então, países que têm uma legislação muito forte antiterrorista, eles usam, com certeza, evitam o anonimato. Então, as redes sociais nesses lugares já evitam, ou pelo menos já rastreiam com maior rigor, não devido a uma lei de regulação da internet, mas uma lei de regulação antiterrorismo. Então, de que forma as empresas, né, das redes sociais, elas estão respondendo à possibilidade dessa regulamentação? A regulamentação, as empresas elas estão, não se manifestaram. A Câmara está acionando pessoas dessas empresas, afinal de contas, as audiências para levantamento desse projeto de lei envolvem ouvir a sociedade civil, envolve ouvir a indústria, que no caso são as representantes dessas empresas, e envolve ouvir o setor também e os deputados. Então, muito provavelmente, elas vão se manifestar ainda na Câmara sobre isso, mas para qualquer profissional não seria uma novidade. Afinal de contas, outros meios já foram regulados. Essa regulação chegaria uma hora ou outra. Ela já chegou em outros países. No Brasil, ela chegaria uma hora ou outra. Em outros países, essas empresas que são globais já operam com essas regulações. Então, agora é entender como o Brasil vai colocar os limites que o Brasil vai definir e aplicar esses limites. Claramente, essas empresas vão tentar trabalhar para que esses limites sejam os mais amplos possíveis, para que elas também não percam seguidores, não percam pessoas, não percam usuários, e elas mantenham ali o volume de pessoas utilizando os seus serviços. E porque tudo é feito em conjunto, né? E uma coisa leva a outra, né? As empresas, obviamente, vão ter que se pautar na questão das leis, mas para o próprio comércio e para a economia do país, de uma forma geral, é interessante que tudo aconteça, né? Ainda que dentro da lei, mas que a coisa não pare, né? E em relação aos usuários, Bruno, como é que eles podem se beneficiar dessa regulamentação? Falando agora dos pontos positivos. Tá. Um usuário cotidiano, um usuário normal, ele dificilmente vai sentir esse impacto. Quando eu falo sentir esse impacto, porque o usuário nosso, corrente, a gente se identifica, então a gente tem o nome, foto, a gente geralmente segue ou conversa com pessoas que a gente conhece, a gente comenta coisas que a gente comentaria no nosso dia a dia, e claramente acho que a maioria das pessoas ali, crendo na boa vontade das pessoas, tentam ser pessoas normais, boas, e por mais que fale uma coisa idiota na rede social, vai ser repreendido ali pelo próprias pessoas, vai ter aquela discussão que seria uma discussão de
final de semana na sua casa e no final de contas está todo mundo feliz de novo e entende que foi um problema. Aquele usuário que tem uma intenção mais maldosa, esse sim precisa ficar preocupado, porque com o fim do anonimato, ou esse possível fim do anonimato, esse usuário perde o seu superpoder, que é não ser identificado. E provavelmente, sendo identificado, ele não vai falar o que ele queria e não vai propagar aquilo que ele pensa, que a gente entende que é criminoso, que a legislação brasileira pressupõe como criminosa. E com relação à privacidade dos usuários, o que mudaria? No momento não há uma mudança no conceito de privacidade, então o que é meu, tá? A LGPD define inclusive o que é meu dado, o que é minha informação, o que eu posso ou não propagar. No quesito privacidade não há uma invasão de privacidade nesse momento, o não anonimato não é invasão de privacidade. Eu acho que a gente precisa deixar isso claro. E outro ponto é que, assim, não é um assunto muito divertido que a gente fala, né? Que uma discussão que a gente fala nas redes sociais se você não paga pelo produto, o produto é você. A gente fica meio assustado, é porque a gente abre mão da nossa privacidade. Qualquer rede social que você utiliza, você já não tem mais privacidade. Você quer que as pessoas vejam a sua vida, você quer que as pessoas compartilhem com você, que as pessoas vivam junto com você. Então a gente está falando de pessoas, já mesmo, realmente, quem usa rede social, ela já abre mão da privacidade, pelo menos de uma boa parte da privacidade dela. Então não tem uma invasão para além da privacidade que ela já abriu mão. E é interessante esse ponto que você falou dessa diferença do anonimato, do não anonimato para invasão de privacidade, né? Porque não é que uma pessoa vai deixar de ser anônima que ela vai ter os dados dela expostos, por exemplo, né? Isso é uma questão bem importante da gente reforçar para não causar essa dúvida. A garantia de dados é gerenciada pela LGPD, uma lei brasileira bem recente, tá? Espelhada numa lei europeia e influenciada pela lei americana, principalmente depois da eleição do Trump, que a gente tem ali, inclusive o Facebook indo diante do Senado, o Mark Zuckerberg diante do Senado, para poder falar sobre os dados. Então a gente tem uma legislação americana sendo feita e a brasileira vem ali bebendo dessas duas fontes, tanto a americana quanto a europeia. E a LGPD garante, por exemplo, que o meu dado é meu, que ninguém pode propagar, que ninguém pode divulgar, a minha informação é minha, mesmo que eu deixe ela está sob a tutela de outra empresa, então ela não passa a ser informação de outra empresa. Esse é o primeiro ponto de mudança da LGPD. Os meus dados são meus, a empresa então está tutelando o meu dado. Eu falo isso porque quando a gente pensa desse jeito, você falava assim, uma empresa tal perdeu 0,5% dos dados. 0,5% dos dados são 20 mil pessoas. 0,5% não é nada. Que bom, mas se é o seu dado, perdeu 100% das suas informações. E agora na LGPD, se uma empresa perdeu uma informação, um cliente perdido, ela é responsabilizada como se ela tivesse perdido todas, porque aquele dado não é dela, ela está tutelando. Então esse é o principal conceito da privacidade que é definido pela LGPD e isso não está previsto de mudança nesse projeto de lei. Então essa proteção da nossa privacidade, ela não é ameaçada pela necessidade de transparência que vai vir a partir da regulamentação, né? Exatamente. E Bruno, na sua opinião, as redes sociais, elas têm feito assim o suficiente para conseguir evitar desinformação, discurso de ódio? Qual que você acha que é a responsabilização das redes sociais por essas coisas? Quando a gente fala de rede social, existe essa mágica, a gente falou da IA que está sugerindo as coisas para você, mas vale lembrar que sempre por trás da rede social tem pessoas. Então, por mais que uma rede social esteja fazendo algo, nós estamos sendo politicamente corretos, nós estamos fazendo algo para o seu bem, aquilo segue a influência de uma direção, de um diretor, de um profissional. A direção daquele profissional é uma influência, que você pode considerar boa, mas ela é uma influência. E tem pessoas que vão discordar daquele ponto de vista e daquela forma como aquela rede social está regulando, controlando. O objetivo, então, desse projeto de lei é definir que agora quem regula é a justiça. A justiça vai falar, isso é criminoso, isso é certo, isso é errado. E automaticamente você também vai falar, eu tive o conteúdo meu censurado e não devia. E essas informações agora, então, passam a ser mais claras e esse jogo passa a ser mais claro e não passa a ser nebuloso no contexto. Foi uma IA que sugeriu? Não, foi cortado pela estatística, foi cortado pelo número, quando, na verdade, existia ali toda uma intenção. Estamos falando isso, por exemplo, com o conceito do Elon Musk, que com a compra do Twitter abriu a caixa de Pandora e teve muitas coisas com esse quesito, por exemplo, em que o Twitter claramente falava, este conteúdo vai ser despriorizado
comparado a este conteúdo, porque eu prefiro este conteúdo do que aquele. Então não havia necessariamente uma estatística, havia uma mão humana falando, não quero este conteúdo. E para quem estava usando, não estava normal, estava regulando, estava tudo bonitinho. E quando a gente olha desse jeito, esta regulação, por exemplo, ela poderia ser criminalizada, porque afinal de contas isso é sim um cerceamento da sua liberdade de expressão. E diante disso, né, quais seriam aí as soluções, os caminhos de solução para lidar com esse problema da desinformação, da disseminação de conteúdo prejudicial nas redes sociais? Hoje a gente fala muito do conceito de furar sua bolha. Então, se você é uma pessoa que gosta de um conteúdo, tente ver aquele conteúdo, mas tente ver o avesso daquele conteúdo, tente ouvir uma opinião diversa. Nós, como pessoas ou como humanidade, crescemos em meio à diversidade e à pluralidade, diversidade de opinião, diversidade de ideias, de pensamentos. A diversidade de ideias, ela até biologicamente é o que vai trazer a riqueza para a gente. Então, se você passa a ter só uma ideia, só um pensamento, você vai ficar muito certo daquilo, vai se frustrar muito, vai ter muito problema. Então, o melhor caminho é: eu não gosto dessa pessoa, então siga ela, sabe? Eu não gosto desse assunto, então segue aquele assunto. Só para exatamente você ter na mão a capacidade de decidir. Não entregue essa capacidade de decisão para alguém que está te sugerindo conteúdo. Ah, eu gosto de assistir esse conteúdo, então assista, mas pense que, sei lá, a cada 2, 3 desse conteúdo eu vou assistir um que eu não gosto, só para ver se o outro lado realmente está pensando diferente de mim. E aí sempre olhar um pouquinho para o outro lado vai fazer com que você não fique alienado, literalmente, observando só um ponto, porque literalmente o algoritmo quer que você fique ali o máximo de tempo possível. Ele vai te sugerir aquilo que te atrai. Então tente você, como humano racional inteligente, ser ali, dividir a sua atenção com a diversidade. E dica de ouro essa, de furar a bolha. Sensacional. E Bruno, uma questão, né, essa questão da desinformação, das fake news, do discurso de ódio, né, tem sido uma pauta muito recorrente nas redes sociais, um debate muito frequente das pessoas, justamente essa preocupação com a facilidade que existe na internet para a disseminação desse tipo de conteúdo. E eu tenho notado, né, de um tempo para cá, um movimento das próprias redes sociais de criar novas ferramentas de denúncia, de facilitar para a pessoa que vê algum conteúdo, seja uma notícia falsa, seja um discurso de ódio, para denunciar aquilo. Essas novas ferramentas que estão sendo criadas pelas próprias redes sociais, elas têm sido eficazes nesse sentido ou elas estão ali só para parecer que a empresa está fazendo alguma coisa? Uma pergunta difícil de responder, Mari. Quando eu falo difícil de responder, do lado técnico, elas são 100% eficazes. Porque ela consegue identificar, a gente consegue utilizar o algoritmo para identificar quando uma informação é verdadeira ou falsa, a gente consegue colocar o algoritmo para identificar qualquer tipo de discurso de ódio afins, tecnicamente, 100% correto. Mas para o fim que se propõe, nem sempre. Eu falo para o fim que se propõe, porque se você gosta de um conteúdo, segue um conteúdo, ele foi marcado com fake news, você vai falar, isso aqui é retaliação, não gostam do que estão fazendo, esse fake news é o selo comprovando que isso aqui é verdade. Então a pessoa que consome aquele conteúdo e que ela literalmente acredita naquilo, o selo de fake news é um selo quase comprovando que o que ela está fazendo é verdade, porque ela se torna um reacionário. Não, isso aqui é verdade, olha, botaram o selo de fake news, então ele literalmente muda. Eu só acredito quando a IA fala que é fake news. Quando a rede social fala que é fake news, aí que eu sei que é verdade, porque ele é manipulado pelo governo XYZ, ele é um comprado, esse tipo de informação. Então, para o fim que se propõe, eu acho que a gente precisa evoluir com outros mecanismos para além desse. Esse é um mecanismo importante, mas a gente precisa evoluir para outros além desse mecanismo. E Bruno, para a gente encerrar o nosso bate-papo, assim, um resumo, qual que é a sua visão geral sobre a regulamentação, já que é uma pauta importante não só no Brasil, mas no mundo? É importante, principalmente porque nós não conseguimos competir com a máquina em sugestão de conteúdo, em entender se a gente está numa bolha ou não. A gente pode achar que a gente não está numa bolha, está super diversificado e a gente vive numa bolha, na bolha da diversidade, ali, da diversidade falsa, vamos assim dizer. Então, essa regulação ela vem ser importante porque quando nós vermos aquela pessoa que a gente segue ser responsabilizado judicialmente, aquele produtor de conteúdo sendo responsabilizado criminalmente, e aí se eu estou num lugar em que outro é, e mais de 30%, 40% das pessoas que eu sigo foram responsabilizadas criminalmente, eu acho que na hora de chamar a atenção, peraí, eu acho que tem alguma coisa errada. Hoje isso é quase impossível,
e aí, quase impossível não, mas bem pouco provável, com essa lei, então vai se ter essa regulação e essa responsabilização. Claramente, essa lei pode evoluir para algo que vai cercear a nossa liberdade de expressão, e eu acho que aí a gente precisa votar bem, escolher bons deputados, bons senadores, para que eles mantenham a lei aonde ela foi definida, e não como um meio de cercear a nossa liberdade de expressão. Bruno, esse é um assunto que com certeza ainda vai ter muitos desdobramentos, a gente ainda vai ver as cenas dos próximos capítulos, mas foi muito bom conversar com você para a gente ter esse ponto de partida e entender realmente a base do assunto, para a gente conseguir a partir daí entender o que está acontecendo, o que está sendo decidido e os impactos disso na nossa vida. E ter o senso crítico, né, como foi o que a gente colocou aqui, que é o ponto principal de tudo. Exatamente, então muito obrigada pela sua participação com a gente hoje. Prazer estar com vocês aqui.